Bom, pessoal, boa noite. Facebook aqui, Instagram aqui. Muito rapidamente, eu acho que vai ser essa live, não sei, mas cheguei há pouco em casa e já tô desde o momento que eu estava assistindo a transmissão do evento LEAD em Nova York com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu já estava querendo abrir uma live, mas eu fui refletindo e tal, até chegar no momento que eu achei que era o correto para falar com você sobre esse evento, que para mim assim foi institucionalmente um desastre para o Brasil. Tá? Acho que talvez esse seja o resumo do meu sentimento em relação ao evento. Aqui eu quero que vocês tentem, quem está assistindo essa live, sei que é difícil, estamos num momento pós-eleitoral, muita gente indignada com o resultado, com os métodos usados, com tudo, mas aqui vamos tentar separar Lula e Bolsonaro, tirar eles fora. Eu sei que é difícil porque toda a dinâmica eleitoral afetou e foi afetada por toda essa crise institucional que a gente vive, mas tentem focar mais assim, em divisão de poderes, tá? Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, o presidência da República, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. É um desastre o que a gente assistiu hoje em Nova York. Assim, não preciso entrar em juízo de valor sobre figura de nenhum ministro. Coletivamente, né, os ministros todos sentados ali do Supremo Tribunal Federal num evento para falar basicamente de política. Parece que todos os problemas jurídicos do Brasil estão resolvidos. Aliás, até algumas falas foram nesse sentido. O ministro Lewandowski foi uma ode ao Poder Judiciário, assim como se fosse perfeito tudo, né? Segurança jurídica no Brasil já está garantida. E por isso estão eles autorizados a falar de políticas, de política pública, de meio ambiente. Teve um lá que disse que o Temer poderia ter ficado mais tempo na presidência se fosse da vontade dele. Esqueceu, talvez, que existe uma pequena coisa na democracia. Justamente esse ministro que falou isso, Alexandre de Moraes, chamado voto. Né? E não só voto, mas também candidato. Nem candidato Temer foi. Né? E será que teria voto? Não faz sentido um ministro do Supremo Tribunal Federal que deve ser comedido na sua fala, ainda mais em relação a políticos, dizer que determinado político deveria, ou merecia, que o Brasil merecia ter ele mais tempo no poder, sem falar numa imagem muito feia, né, de pretensa bajulação ali, de alguém que foi indicado justamente pelo Temer para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu achei de uma... Sim, é triste para o país, tá? Triste porque é o seguinte, é triste, trágico, e também muito preocupante, lógico, mais do que tudo preocupante, porque a gente já está meio numa situação de indefinição sobre o que é o Brasil, porque democracia plena não é mais, está muito claro. Quando o Poder Judiciário cresce desse jeito, ele se agiganta sobre os demais poderes, se coloca acima dos demais, né? E passa a fazer aquilo que os demais tem como suas atribuições, mas usurpa as atribuições dos demais poderes, já não temos mais uma democracia, um Estado de Direito funcionando apropriadamente. Né? O Supremo hoje ele faz o papel de executivo, proibindo o executivo de fazer muitas coisas e obrigando a fazer muitas coisas, sob o argumento de que está se analisando constitucionalmente a matéria. Um absurdo. Né? Implementa políticas públicas e ele também legisla. Muitas vezes é verdade no vácuo do legislador, mas quando o legislador não decide alguma coisa, está decidido. É isso. A sociedade não está pronta, não amadureceu o suficiente para decidir sobre determinada matéria. E não tem por que o Supremo ir lá interferir e dizer, essa matéria aqui nós vamos decidir porque o Legislativo não decide. Não! O Legislativo, os deputados, os senadores foram eleitos para decidirem ou não decidirem as matérias. A sociedade define isso, inclusive, de acordo com as eleições. Não são os ministros que vão decidir isso. É muito triste assistir um evento desse, como o que aconteceu lá em Nova York, porque a gente vê mais uma vez a Câmara, né, subjugada, humilhada, acovardada também diante de toda essa situação em que vários parlamentares estão sendo censurados, estão perdendo suas redes sociais, quando aos parlamentares compete falar, e não importa o quê.
Não importa o que, não existe prisão de parlamentar por opinião, por falas, por piores e mais abjetas que sejam, por mais que eu discorde de falas de parlamentares, discorde de muitas falas de parlamentares, aliás, sobretudo na esquerda, que já falaram tantos absurdos, tantas monstruosidades, né? A esquerda, e agora o Lula seria o candidato da democracia, apoiado pelo Partido Comunista. Me dizem que lugar do mundo o comunismo é democrático. E tá lá, liberdade de expressão, eles falam as besteiras, é bom saber que eles dizem que são comunistas para eu saber que com eles eu não posso andar, sabe? Não escondem isso, a liberdade de expressão me protege dos idiotas, inclusive, dos imbecis, dos que têm ideias estapafúrdias, dos que têm ideias loucas, inclusive dos que têm ideias criminosas, porque eu sabendo que eles as têm, né? Claro que... se não incorrerem em calúnia, injúria, difamação contra mim, que está tipificado, sabendo disso, eu sei que com eles eu não posso caminhar. Para isso também a liberdade de expressão serve como uma proteção para os outros, né? Então, voltando ao que dizia, é muito triste a gente viver num momento em que o poder judiciário avança sobre os demais poderes. O poder judiciário que deveria julgar, inclusive de acordo com a legislação brasileira e a Constituição, principalmente a legislação da magistratura. A lei orgânica da magistratura diz que os juízes podem falar apenas nos autos e quando publicamente, somente quando for para fazer alguma tese, né, em teoria, e não sobre casos que estão julgando. A gente vê uma série de manifestações sendo feitas, olha, sobre casos e julgamentos, juízes deveriam declarar suspeitos, vários magistrados ali do Supremo Tribunal Federal sobre vários casos, não se declaram, ou seja, virou uma corte política, né? É uma corte hoje eminentemente política, que está tirando dos políticos o direito, inclusive, de fazer política. O direito de falar. Quem tem de ter liberdade para falar é o parlamentar. Eu, deputado federal, tenho a garantia, não por ser eu, Marcelo Van Hatten, mas é por causa do meu eleitor, que me elegeu para falar o que eu penso. Eu preciso ter a imunidade sobre as minhas opiniões, palavras e votos para defender os meus eleitores. No caso da última eleição, 256.913 eleitores que agora, para o próximo mandato de 4 anos, esperam que eu tenha liberdade para falar. O político tem de poder falar e fazer. Enquanto aqui o Facebook voltou. O político tem de ter a liberdade de falar e de fazer política. E o juiz, ao contrário, não pode fazer política, nem tem toda a liberdade que o político tem para falar, pelo contrário. E hoje os papéis estão invertidos. Então, isso me preocupou bastante. Várias manifestações assim que eu vi sendo feitas ao longo do dia foram muito tristes, né? Hoje vi há pouco também mais um tweet do Alexandre de Moraes ameaçador, né? Falando contra, enfim, extremismos, etc. Pra mim não devia nem ter feito um tweet desse, sabe? Vai lá, cumpre a lei, ou o cara cumpre a lei, vai julgar de acordo com aquilo, e sobre uma resolução que está sendo feita também no TSE, completamente apócrifa, inconstitucional. A corte não aceita também questionamentos, você não pode mais questionar nada, senão você pode perder suas redes, senão você pode ser censurado, mesmo sendo parlamentar, isso é um absurdo, sabe? E não tentam entender o motivo da indignação das pessoas. A indignação de muita gente que está nas ruas no Brasil, que estão de forma pacífica. A indignação é por causa desse processo todo, e não é do processo eleitoral só não, é desde lá atrás, desde a soltura do Lula, anulação dos processos, Moro juiz parcial, a paciência da população se esgotou, de muita gente, e não é chamando essas pessoas que estão indignadas de bolsonaristas que vai resolver, vai botar uma pecha nelas e dizer assim, esse pessoal é do mal, é bolsonarista, porque é isso que a mídia faz, essa turma de establishment faz, né? Bota um selo, como fizeram nos Estados Unidos, estava lendo um livro
bem interessante hoje, também não vou ouvindo para cá, o momento autoritário do Ben Shapiro, né? Bem interessante. Tentam botar um selo, mas não é. A maior parte dessas pessoas, elas estão ali porque estão indignadas com a eleição de um bandido para a presidência da República. Estão indignados com toda a parcialidade que foi percebida ao longo deste processo de várias instituições e também do Poder Judiciário, que permitiu que isso também acabasse acontecendo. E essa ferida aberta, ela não vai se fechar se não resolvermos a institucionalidade do nosso país. E a institucionalidade no nosso país depende de um Congresso forte, que se respeite, começa por se respeitar. Esse é outro grande problema. O nosso Congresso não se respeita. Grande parte dos parlamentares está ali para resolver apenas os seus próprios problemas. E se a população hoje não está pressionando o Congresso ou cobrando dos parlamentares um posicionamento, é também em grande parte por causa da falta de credibilidade dos políticos brasileiros. Mas não tem outra saída. Se a gente quiser uma democracia forte, a gente precisa voltar para o básico, que é onde está o poder do povo representado na Constituição. O que diz a Constituição? Que o poder popular é exercido por meio dos seus representantes. A soberania popular é exercida por meio dos seus representantes. Então o Congresso precisa começar se respeitando mais. E você que exerceu o seu direito de voto no último dia 2 de outubro, no primeiro turno, elegendo deputados e senadores, cobre que esses deputados e senadores foram eleitos com uma pauta de direita, liberal, conservador, ou se você votou em alguém da esquerda, não importa. Cobre que o seu parlamentar fique no campo ideológico que ele está e não se venda nesse momento. Vocês acham que o impeachment da Dilma saiu por quê? Porque teve povo na rua, teve cobrança. Teve gente exigindo do seu parlamentar que votasse de acordo com o que o povo queria. E é esse é o grande motivo da minha live de hoje. Não vou me estender muito, já é 00:20, muita gente assistindo para essa hora da noite, porque eu queria fazer esse alerta mesmo, esse desabafo, assim, porque mais importante para mim do que os nomes que estão aí, seja de Lula, seja de Bolsonaro. Lula é uma tragédia, nem se fala o absurdo que aconteceu nesse período todo de preso na cadeia, a beneficiado de uma série de decisões judiciais, eleito no dia 30 de outubro. Bolsonaro, né, que surfou uma onda toda de direita, aproveitou o momento, mas lamentavelmente durante o governo, você sabe as divergências que eu tenho com ele, também muitas vezes deixou a desejar em pontos que poderia ter feito melhor e ter conseguido uma campanha mais tranquila do que foi o tumulto que aconteceu. Mas além desses nomes, nós temos um país que não pode ficar num rumo de uma Venezuela, onde já não tem mais poder legislativo. Lá é o poder, na verdade, o ditador que está lá, que governa junto com marionetes dele no poder dito judiciário, que não faz justiça também. Ou a Argentina, que está aqui, indo a breca, aqui do lado, economicamente falida, mesma coisa, o parlamento quase não se respeita. Então, assim, no mundo todo, falando assim bem didaticamente, bem seriamente com todos vocês, é o parlamento a base da democracia, tá? Não adianta a gente tentar fazer uma volta para cá, uma volta para lá, tentar uma exceçãozinha aqui, uma exceçãozinha ali, uma tentativa de golpe acolá ou tal. A situação nunca fica direita se não for consertada nas bases. Se as pessoas votaram mal de 2 de outubro, é outra história, mas acabou de ter eleição para deputado, gente. Tem que ficar em cima dos parlamentares para se respeitarem e passarem a colocar o poder do povo, que é representado no Congresso Nacional, como poder político principal do país, e não deixar que outros façam essa parte, usurpem o poder
político e legislativo do Congresso Nacional. Que é isso que está acontecendo hoje, que é muito sério. O STF hoje está exercendo o poder político no Brasil e o poder legislativo e também o poder executivo. Ele se agigantou sobre todos e a gente assiste aquilo, né? Aquela apresentação dos ministros todos lá em Nova York sentados. Assim, é só política, é tema sobre meio ambiente, é falar sobre a história do Brasil, sobre que presidente foi de que orientação ideológica, sobre combate a fake news, mas sobre uma perspectiva assim de tolimento da liberdade de expressão, como se qualquer questionamento mais forte fosse discurso de ódio, né? Gente, é sério. É sério o que está acontecendo agora no nosso país, e eu repito aquilo que eu tenho dito já há bastante tempo e faço aqui com a responsabilidade de quem é parlamentar eleito hoje, que é no exercício do mandato e reeleito, e que não está nessa por brincadeira. Tá? Vocês sabem, vocês conhecem minha história, não precisaria estar na política, estou na política porque gosto, tinha 1000 outros caminhos para tomar na vida, agora estou há muito mais tempo do que eu imaginava, nem imaginava que ia voltar para a política para estar exercendo o mandato, e agora, desde o meu retorno à política em 2013, 2014, na esteira lá das manifestações de junho, estou aí até agora, felizmente sempre, né, com o apoio das pessoas, reeleito, mas é algo que eu faço não faço por carreira, não faço por dinheiro, não faço por nada disso, faço isso porque eu estou preocupado com o meu país, eu quero um país melhor. Poderia viver fora do país, eu não quero viver em outro país, como eu disse, eu quero viver em outro Brasil, eu podia. Tenho cidadania, tenho família, falo idioma, né? Vocês sabem, conhecem minha história, estudei, fiz ciência política na Holanda, etc, etc, etc. Não falo nada disso fala porque vocês me conhecem, sabem que eu não tô nessa por vaidade pessoal. Aliás, se fosse por isso, tinha que ter saído já, porque o tanto que a gente ouve de coisas que nem devia estar ouvindo. Então, é preciso focalizar os esforços se a gente quiser realmente no longo prazo, independentemente de Lula, Bolsonaro, no longo prazo um Brasil melhor. E isso significa melhorar a qualidade da nossa representação no Congresso Nacional. E não significa apenas votar melhor numa próxima eleição, porque a eleição acabou de acontecer, mas cobrar dos que foram eleitos. Ficar em cima. Fazer com que recuperem a credibilidade do Congresso em primeiro lugar para depois poder ressituá-lo diante dos outros poderes. E nós estamos trabalhando nisso. Eu estou conversando com vários colegas parlamentares para organizar um grupo forte, que a gente possa apresentar à sociedade uma série de iniciativas legislativas também para limitar os poderes do STF, né, porque estão, assim, na verdade, muitos já extrapolaram muito dos poderes que eles têm, né? Mas nós temos que dar um jeito de limitar mais ainda para poder colocar de volta o monstro dentro da caixa, né? Porque saiu de um jeito absurdo. E rever a forma de indicação também dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, tem ações dentro do Congresso. Essa semana é semana de feriado, não tem sessão no Congresso, semana que vem tem. Estarei em Brasília a semana de volta já, de qualquer maneira, mesmo sem sessão, mas na semana que vem estarei outra vez com meus colegas e ali articulando e organizando uma verdadeira base de oposição, coisa que, aliás, o governo falhou muito, você sabe, fui independente durante esse período, atuava como observador e muitas vezes eu defendia mais pautas do governo e articulava coisas a favor do governo, porque eram coisas que eram a favor daquilo que eu acreditava também, porque o governo falhava. Esses 4 anos foram muito ruins nesse sentido de articulação. Agora nós temos que, como oposição, fazer uma articulação forte e organizada. E colocar o STF, isso é prioridade, colocar o STF no seu lugar. Não é atacar o STF. Não é diminuir o STF. É colocar ele no lugar dele. É diminuir no sentido de que hoje está hipertrofiado, tá? Muito além das suas funções. Mas colocar no lugar dele. Ó, essa aqui é a função de vocês. Juiz julga. Não se pronuncia, a não ser em situação de doutrina, de teoria que vai ser repassada para alunos, de docência, mas não sobre casos em andamento. Aquilo que diz na lei, que aliás tem que ser respeitado, sob a pena, inclusive. Não, você tem até lei de abuso de autoridade, nem isso é respeitado, você acha acima.
de qualquer lei, de qualquer cidadão, de qualquer mortal. Isso tem que acabar, tá? Era isso que eu queria dizer, pessoal. Eu não quero me estender demais, mas eu me preocupo porque eu vejo que hoje nós temos uma democracia disfuncional no Brasil. Eu não chamo mais de democracia plena. Para mim, nós estamos vivendo um período de estado de exceção em algumas áreas, principalmente na questão da liberdade de expressão. Comparativamente com outros lugares do mundo, nós estamos regredindo bastante. E o que a gente pode fazer é buscar pelos meios que nós temos, com inteligência, importante, com estratégia, com foco, fazer a diferença. Tá? Enfim, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos e agradeço a todos aí pelo carinho, por todas as mensagens. Eu não estava lendo nada para poder me concentrar no que eu estava falando. Agradeço, desculpa que muitos eu não tinha nem acompanhado o que estava falando, mas obrigado a todos e todos estão parabenizando aí, deixando seu abraço. Contem sempre comigo, tá bom? Onde quer que eu esteja, lógico, principalmente no Congresso Nacional em Brasília. Valeu? Abraço, pessoal, boa noite. Valeu e excelente feriado.